Estamos ao vivo, então, transmitindo mais uma sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral, na data de hoje, 6 de abril de 2020. Eu cumprimento aos eminentes integrantes da Corte Eleitoral, desembargador André Vilarinho, desembargador Silvio, desembargador Gerson, desembargador eleitoral Fraga, desembargador Gustavo, desembargador Thompson Flores, doutor Fábio Venzon, nosso procurador regional eleitoral, e doutor Rogério de Vargas, que secretaria, nosso secretário judiciário, que nos secretaria nessa sessão de julgamento. Cumprimento a todos os colegas, cumprimento também a quem nos acompanha pelo canal YouTube, no canal do Tribunal Regional Eleitoral, acompanhando os nossos julgamentos nesse período de excepcionalidade, de pandemia que estamos vivendo. Vamos dar início, então, aos processos em pauta. O primeiro deles se trata de embargos declaratórios na prestação de contas, processo 060-290945, processo de relatoria do desembargador André Luiz Planella Vilarinho. Se trata da prestação de contas da candidata Nilza Salles, que fora candidata a deputada estadual na eleição 2018. Eu passo a palavra, então, ao eminente desembargador Vilarinho para o voto. Se trata de embargos de declaração, então não há intervenção do Ministério Público. Eminente presidente, desembargadora Marilene Bonzanini, em seu nome saúdo todos os eminentes colegas desembargadores da Corte. Minha saudação também ao Ministério Público Eleitoral, doutor Fábio Venzon, doutor Rogério Vargas, nosso secretário da sessão, em nome de quem saúdo a todos os servidores do TRE. Uma boa tarde a todos e às pessoas que nos assistem nesse momento. Colegas, se trata de uns embargos declaratórios, como referiu o eminente presidente, que foram interpostos por Nilza Salles, com pedido de efeito modificativo em face do acórdão desse tribunal, que a unanimidade desaprovou suas contas e determinou o recolhimento da quantia de R$ 9.399 ao Tesouro Nacional. Alega a embargante existência de omissão na decisão embargada por ausência de confrontação entre os extratos bancários, os recibos e notas fiscais. Eu estou conhecendo dos embargos e adianto com a devida vênia que não é caso de ser acolhido. No caso que estamos examinando, analisei a documentação apresentada a destempo pela prestadora e considerei sanadas aquelas falhas cujos comprovantes juntados foram capazes de, por si só, esclarecê-las, apontando inclusive a linha e o respectivo ID. Os cheques nominais e notas fiscais recibos de pronto apresentam equivalência entre si e foram considerados na decisão embargada. Os extratos eletrônicos, por seu norte, ao contrário do alegado pela embargante, não as socorrem. E aqui eu trago a referência que consta dos autos. Prossigo para dizer que o extrato demonstra a existência de cheques nominais que não encontram correspondência com os comprovantes de despesa e nem mesmo quando somados, lembrando que cada despesa deve ter o respectivo pagamento individualizado. Assim, inexiste omissão a ser sanada, mas apenas um inconformismo da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável. Por essas razões, entendo que não restaram configuradas as hipóteses dos aclaratórios, conforme o 275 do Código Eleitoral,
devendo o acórdão impugnado ser mantido nos seus exatos termos. E acrescento, por fim, que há uma manifesta intenção de revisão da decisão do julgado, ao que se sabe que os aclaratórios não se prestam a essa finalidade, não tendo esse efeito. Assim, eminentes colegas, eminente presidente, eu voto pela rejeição dos embargos propostos por Neuza Salles. Ok. Desembargador eleitoral Silvio de Moraes. Eminente presidente, a minha saudação a Vossa Excelência, em cuja pessoa saúdo todos os integrantes da Corte, doutor Fábio, doutor Rogério, a minha saudação a todos que nos ouvem, com o desejo de que se mantenha o isolamento e que todos fiquemos bem até o final dessa fase transitória. Eu examinei, estou integralmente de acordo com o muito bem lançado voto do eminente relator. Okay. Desembargador eleitoral Gerson Fischmann. Senhora presidente, também em seu nome saúdo todos os colegas, em especial também o Ministério Público Eleitoral, na pessoa do doutor Fábio, doutor Rogério, representando os servidores, aqueles que nos dão apoio fora, digamos, das câmaras nesse momento, aqueles que nos ouvem, que nos veem, também fazendo votos que mantenham os seus cuidados, de modo a que se preserve esse período de dificuldade, mas certamente poderemos passar. E, de igual modo, também tive acesso pela rede ao bem lançado voto, efetivamente não se caracteriza qualquer obscuridade, qualquer omissão, de modo que acompanho integralmente o relator. Perdão. Desembargador Fraga. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu saúdo os colegas dessa corte, desse colegiado, e estendo isso ao nosso procurador eleitoral, doutor Fábio, ao doutor Rogério, aqueles que nos ouvem ou nos assistem. Confesso, senhora presidente, que gostaria muito de fazer a saudação em loco, lá na nossa casa, na Duque de Caxias. Mas, por enquanto, eu faço com muito gosto via internet, via online. Senhor presidente, eu olhei o voto, examinei o voto desde ontem, e, evidentemente, acompanho na totalidade o eminente relator. Ok. Desembargador Gustavo de Fenteller. Excelentíssima presidente, excelentíssimos colegas, integrantes da Corte, excelentíssimo doutor Fábio, procurador regional eleitoral, ilustríssimo doutor Rogério, nosso secretário nessa sessão, aos demais servidores do TRE que tanto nos apoiam e tanto nos dão condições de prover a prestação jurisdicional mesmo nesses tempos diferentes e difíceis, a minha saudação também, que eu estendo a todos aqueles que acompanham essa sessão. No que atina ao voto, senhora presidente, estou acompanhando integralmente o eminente relator. Ok. Desembargador Thompson Flores. Senhora presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os membros da Corte. Quero cumprimentar o Procurador Regional Eleitoral e o doutor Rogério, na pessoa de quem saúdo todos os servidores da nossa Corte. Eu, no que diz respeito ao voto, acompanho integralmente o relator. Ok. Então, proclamando o resultado, por unanimidade, rejeitaram os embargos de declaração. O próximo processo se trata de prestação de contas de partido político, órgão de direção estadual, processo 060 25 28 37 de 2018, do Partido Social Cristão, PSC, de Porto Alegre. Processo de relatoria do desembargador eleitoral Roberto Carvalho Fraga. A intervenção ministerial, gostaria de se manifestar, doutor Venzon. Eminente senhora presidente, eminentes integrantes da Corte, doutor Rogério, em nome de quem saúda todos os servidores. Neste caso, nosso parecer foi pela aprovação das contas, por isso não vejo necessidade de uma maior sustentação oral. Ok. Desembargador Fraga. Senhor presidente, renovando as saudações, e sempre com a acréscimo que eu me vejo obrigado a olhar para o lado, porque nós trabalhamos todos nós com 2 computadores, no mínimo. Então, vamos lá, senhora presidente. Vou ler o voto, que ele é bastante curto, até pelo que estou acompanhando o eminente doutor Fábio. Senhora presidente, eminentes colegas,
O órgão técnico desse tribunal, após o exame da contabilidade apresentada, manifestou-se pela aprovação, conforme parecer conclusivo que consta dos autos. Encontrando-se as contas regulares em seus aspectos formais, devem ser aprovadas. Em conclusão, eu, com fundamento na regularidade atestada, voto pela aprovação das contas do Diretório Regional do Partido Social Cristão, PSC, referentes à arrecadação e ao dispêndio de recursos relativos a eleições gerais de 2018, com base no artigo 77, inciso 1 da resolução do TSE, número 23553/17. É como encaminho o voto, senhora presidente, é como voto. Ok. Desembargador Gustavo. Renova as saudações, senhora presidente, e acompanho o relator. Desembargador Thompson Flores. Renovando as saudações com o relator. Desembargador Vilarinho. Da mesma forma, eminente presidente, renova as saudações ao colega, ao Ministério Público, aos servidores, e em relação ao voto, estou acompanhando integralmente o eminente relator. Ok. Desembargador Silvio. Também, eminente presidente, renovo as saudações e a estendo a todos os funcionários do TRE, que têm nos dado uma cobertura imprescindível aqui. Todas estas sessões e os nossos trabalhos continuem sem solução de continuidade, integralmente com o eminente relator. Desembargador Gerson. Acompanho o relator. Então, proclamando o resultado, por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do eminente relator. Passamos, então, ao processo seguinte, que é o recurso eleitoral 14360, também prestação de contas de partido político, exercício financeiro, é uma execução de julgado que está sendo recurso interposto pela Advocacia Geral da União, face do Partido Democrático Trabalhista de Alvorada. Processo de relatoria do desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, a quem eu concedo... também manifestação do Ministério Público? Sim, senhora presidente, eminentes integrantes da Corte, Rogério, em nome de quem saúdo, os servidores, a audiência dessa sessão, igualmente, a nossa saudação. O parecer do Dr. Weber, inicialmente em relação à tempestividade, foi interposto um recurso, assim, um recurso inominado, mas o Dr. Weber opinou pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, entendendo que seria o caso aqui de uma apelação, porque a decisão extinguiu o feito com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, e neste ponto ele entendeu que seria o caso de conhecer os recursos que teria sido interposto dentro do prazo, que seria até o prazo da apelação. Então, entendeu pelo conhecimento. No mérito, opinou o doutor Weber pela ausência dessa prescrição intercorrente. Inicialmente, ele menciona que se trata de dívida ativa de essência não tributária, porque diz respeito à obrigação de recolhimento de recursos do fundo do FEFC e do fundo partidário, na verdade do fundo partidário, né, e também em virtude da caracterização de fonte vedada, de origem não identificada. Então, na verdade, se trataria de dívida não tributária. Nesse ponto, o doutor Weber, no seu parecer, menciona que o entendimento da jurisprudência do TSE é no sentido de que, nesses casos, a prescrição seria de 10 anos. E ele cita aqui uma jurisprudência. Menciona ainda que o crédito exequendo submete-se às regras aplicáveis à execução da dívida ativa da Fazenda Pública mediante ação executiva fiscal, e ele menciona que não houve também inércia por parte da União. Aqui ele relata uma série de providências mencionadas pela União, solicitadas pela União e tal, do juiz da execução, uma série de providências que demonstram que não houve inércia, né? E, ao final, ele menciona o seguinte: não houve inércia do exequente, ao contrário, a União requeriu providência no juízo eleitoral, a fim de cobrar o débito remanescente, cujo valor é expressivo, na monta dos R$ 49.901. Ademais, mesmo que inércia houvesse, no período contado a partir do que peticionado pela União, petição protocolada na data de 8 de janeiro de 2018,
documento esse que há de ser considerado como marco inicial do ajuizamento da presente execução, inclusive para fim de verificação de eventual prescrição intercorrente, esse fenômeno processual somente estaria presente a caso verificado decurso de 10 anos, a partir do ajuizamento com inércia do exequente e o Poder Judiciário, tendo presente o prazo prescricional enunciado ao início da fundamentação deste parecer, ou a partir da data do arquivamento dos autos, determinado na forma do parágrafo 2º do artigo 40 da Lei 6830, que ele dá duas hipóteses em que poderia haver a prescrição, né? Uma seria o prazo de 10 anos, que não passou, ou a partir da data do arquivamento dos autos, desde que previamente ouvido o exequente na forma estabelecida no parágrafo 4º reportado do regramento. Assim, cabível a hipótese dos autos, acaso não venham a ser encontrados bens penhoráveis, o arquivamento dos autos, na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, respeitando-se o prazo prescricional de 10 anos, contados da decisão que determinar o arquivamento, para que seja possível o decreto da prescrição intercorrente. E, ao final, refere, então, que opina a Procuradoria-Geral Eleitoral pelo conhecimento do recurso e no mérito do seu provimento, devendo os autos retornar à origem para que se dê prosseguimento ao cumprimento de sentença por outras formas que se entender cabíveis. É isso o parecer. Presidente, nós não estamos lhe ouvindo. Desembargador Thompson Flores, por gentileza, é que eu fico ativando e desativando para não pegar ruído externo, perdão. Senhora Presidente, renovando os cumprimentos, o meu voto vai exatamente na linha do parecer do Ministério Público. Eu estou conhecendo do recurso, aproveitando o princípio da fungibilidade recursal, e conheço o recurso inominado como apelação, até porque foram atendidos todos os pressupostos de admissibilidade. E no caso dos autos, eu vou fazer um resumo, demonstrado nos autos que durante todo o curso executivo, a AGU manteve-se ativa na persecução da satisfação do crédito, não localizados bens passíveis de penhora, o prazo prescricional somente teria início após o período de suspensão de 1 ano, a que alude o artigo 921 do CPC. Pressuposto não observado na decisão recorrida, o que destitui o fundamento jurídico da extinção do processo. Indiscutível, no caso, que a adoção do prazo prescricional de 10 anos para execução de multas eleitorais, a precedentes do TSE. Na hipótese não vislumbrado o decurso do DCN previsto no artigo 205 do Código Civil, impõe-se o provimento do recurso com retorno dos autos à origem, e nesse sentido eu voto, senhor presidente. Desembargador Vilarinho, por gentileza. Eminente presidente, eminentes colegas, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Desembargador Silvio. Também estou votando com o eminente relator, presidente. Desembargador Gerson. Renovando as saudações, estou acompanhando o relator, salientando não só que a súmula da matéria, quanto a matéria não ser tributária, o entendimento agora pacificado do STJ no sentido de evitar as decisões surpresa, portanto, a necessidade de intimação prévia, caso houvesse decorrido o prazo que não se perfectibilizou também a hipótese. Acompanho o brilhante voto do nobre relator. Desembargador Fraga. Senhora Presidente, renovando as saudações anteriores, acompanho em totum o eminente relator. Desembargador Gustavo. Da mesma forma, senhora Presidente, acompanho o relator. Ok. Então, proclamando o resultado, a unanimidade deram provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do cumprimento de sentença. Com isso, agradecendo a participação de todos e a audiência de quem nos acompanha, declaro encerrados os trabalhos de hoje e a próxima sessão amanhã, dia 7 de abril, às 14 horas. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a colega. todos. Obrigado. Boa tarde, colega. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.